Salve aí, galera! Como é que vocês têm passado? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Gostaria que vocês estivessem presentes aqui para eu poder trocar algumas ideias com vocês, saber realmente como vocês estão de fato, suas famílias, mas por enquanto eu só posso desejar à distância que todos estejam bem. Será que vocês estão sentindo falta da escola depois de quase 3 meses em casa? Espero que sim. Quando vocês voltarem, sejam menos bagunceiros, certo? Bem, enviei material textual, exercícios para vocês fazerem e hoje eu estarei enviando alguns vídeos para vocês, para a gente poder aí talvez minimizar ou tirar aí todas as dúvidas que ainda restem a respeito de alguns assuntos. Então hoje eu vou mandar para vocês alguns vídeos curtos, não dá para ser mais do que 15 minutos porque o YouTube não aceita, tá? No meu canal, que é um canal pequeno que eu tive que fazer nessa época de quarentena. Então tem que ter menos de 15 minutos de duração para ele poder aceitar. Então hoje eu vou começar aqui para vocês números racionais. Nessa primeira parte, o conjunto e suas operações. Seguindo um quadro aqui para vocês. Um número e o que vem a ser um número racional? O número racional, a palavra vem de ratio, que significa divisão. Então, o número racional é todo aquele que pode ser colocado, pode ser escrito na forma de fração. Números que são escritos na forma de fração, eles possuem numerador e denominador, certo? Sendo que o denominador tem que ser diferente de zero, porque se sendo uma divisão, o denominador sendo o divisor de um número for igual a zero, não existe divisão por zero. E esses números, numerador e denominador, eles são inteiros, beleza? Aqui eu coloco alguns exemplos, deixa eu fechar a minha imagem para mim, para vocês me acompanharem aqui. Exemplos de números naturais. Bem, o 5, tanto o 5 quanto o 14 são números naturais, certo? Então, olha, colocando aqui para vocês. Deixa eu passar um marca-texto aqui muito mal para vocês verem, tá bom? Só que esses números, eles podem ser escritos na forma de fração. Cada número vai ter infinitas frações em sua representação, tá beleza? Pois bem, o 5 pode ser 5 sobre 1, o 14, 28 sobre 2. Números inteiros, que aí entram os números negativos. O menos 3 pode ser menos 3 sobre 1, pode ser menos 6 sobre 2, embora eu não tenha colocado aqui. O mais 7 pode ser mais 21 sobre 3 e por aí vai também. Agora, interessante aqui onde nós vamos ver números racionais propriamente ditos. Os números decimais finitos, os números decimais periódicos. Muito bem. Números decimais finitos, onde vão aparecer vírgulas. 1 inteiro e 3 décimos, como nós botamos aqui no exemplo para vocês. 13 décimos é a sua representação. Por que sobre 10? Porque só temos o 3 na casa decimal, uma casa depois da vírgula. Já menos 29 centésimos, repare, o 2 e o 9 ocupam duas casas depois da vírgula. Então, a sua representação fracionária será menos 29 centésimos. E assim sucessivamente. Se fosse 3 casas depois da vírgula, o denominador seria o quê, gente? 1000, beleza? Decimais periódicos, 0,6666. O período do número é 6, um algarismo apenas, vocês já aprenderam, fica 6 sobre 9. Não é 6 décimos, é 6 nonos. Isso aí, numa outra aula eu vou mostrar, vou recordar com vocês, tá bom? E menos 0,121212. O período aqui tem dois algarismos, o 1 e o 2, então fica menos 12, 99 avos. Beleza, vamos seguir. São alguns exemplos de números racionais. Apenas isso que a gente começa aqui. Bem, só para recordar, números naturais e números inteiros também são números racionais, como mostramos na página anterior, porque eles têm representação fracionária, beleza?
Os números racionais são representados pela letra Q, como vocês estão vendo aí, e, por definição, as frações na forma A sobre B estão aqui definidas nos números racionais. Tá legal? Não somente frações, mas são números racionais de maneira geral, porque entram os positivos e os negativos também. Seguindo o quadro. Operações com números racionais. Vamos ver aqui alguns exemplos para recordarmos, tá? Repare que nesse primeiro exemplo eu mesclo aqui para vocês o quê? A fração com o número decimal, 1/2 mais 6/10. E coloco que para vocês realizarem essa soma, é preciso que os dois números estejam na mesma representação. E aí vale escolher. Ou você vai pegar 1/2 e vai colocar na forma decimal, ou você pega 6/10 e passa para a forma fracionária. Vamos pegar aqui e deixar ambos na forma de fração. Então, nós temos que pegar 6/10 e fazer o quê? Colocá-lo na forma fracionária. Como é que fica? Multiplicando ambos, multiplicando por 10 décimos, que equivale a 1 inteiro, 6/10, simplificando o numerador e denominador por 2, equivale à fração 3/5. Continuando aqui essa operação, então, fica 1/2 mais 3/5, MMC entre 2 e 5, que dá 10, frações equivalentes a 1/2, 5/10, equivalente a 3/5, já estava aqui, que é 6/10, e aí nós vamos operar apenas a quem? Numeradores, 5 mais 6, 11, repete no denominador, 10, 11/10. Se for na forma decimal, 1 inteiro e 1/10. Valeu, galera? Vamos seguir o quadro aí. Um outro exemplo agora, sendo de multiplicação para a gente recordar. Eu pego aqui para vocês o exemplo de quê? 5/6 multiplicado por 2/10. Ao invés de pegar duas frações e multiplicá-las, a gente bota aí para poder fazer uma transformação. E a gente vê, recorda que 2/10 se escreve 2 sobre 10, simplificando a fração, 1/5. Então, 5/6 multiplicado por 2/10 vai ficar o quê? 5/6 multiplicado por 1/5. Multiplicando numerador por numerador, 5 vezes 1, 5. 6 vezes 5, denominador vezes denominador aqui no caso, 30. 5/30, podemos simplificar por 5, chegamos à resposta 1/6. Beleza? Vamos ver aqui que eu acho que a gente tem mais um exemplo. Bem, agora a gente bota um exemplo de uma divisão de números racionais. 6/5 dividido por menos 5/10. Menos 5/10, a gente faz aí a transformação em fração. Menos 5/10, que simplificando 5 e 10, numerador e denominador, por 5, chegamos à fração equivalente a menos meio. Então, 6/5 dividido por menos 5/10 fica 6/5 dividido por menos meio. Toda divisão entre números racionais tem que ser transformada no quê? Numa multiplicação. Então, você repete o primeiro número racional, que é 6/5. Está vendo aqui? Repete. E multiplica pelo inverso de menos 1/2. O que é o inverso de menos 1/2? Invertendo as posições de numerador e denominador, vocês têm o quê? Menos 2 sobre 1. Depois disso, numerador vezes numerador, 6 vezes menos 2, que dá menos 12, 5 vezes 1, que dá 5. Menos 12 quintos é a resposta. É isso aí, galera. Nós vamos ficar por aqui. Outros vídeos se seguirão, dando continuidade a números racionais. Um grande abraço, muita paz e bem a todos.